E que todos digam graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 6. Eu leio os 7 primeiros versículos. As pessoas adjetivam, né, os estudiosos adjetivam a Bíblia. Ah, esse é um texto assim, esse é um salmo clássico. Existem textos da Bíblia tão importantes, né? Aliás, eu penso que toda a Bíblia é inesgotável, né? Toda a Bíblia é inesgotável. Deus, Ele pode falar, e Ele fala em qualquer texto e fala de formas diferentes, né? Eu, particularmente, gosto muito desse texto de Josué. Não vou dizer que ele é um preferido, mas eu sempre ouço, sempre aprendo. Josué 6, versículo 1, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Gosto da revelação que ninguém saía nem entrava. Não tem ilustração melhor do que essa sobre a situação, sobre o bloqueio, sobre o cerco. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor, 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Amém. Pai, fala conosco através desta Tua palavra e que nós possamos ouvir a Tua voz, crer na Tua palavra, saber que independente das circunstâncias da nossa vida, que por mais fechadas que estejam, que por mais trancadas que estejam, a nossa vitória vem do Senhor. Aleluia! Que para o Senhor não há impedimentos ou barreiras, ó Pai. Que o Teu nome seja glorificado pelo fruto, resultado desta palavra no nosso coração e nas nossas vidas e no nosso caminhar. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se sentar. Eu penso que é comigo, é com você exatamente como é comigo. As lutas nossas são todas iguais, passamos pelas mesmas circunstâncias. E eu penso que a vida, ela é assim, a cada dia estamos testando a nossa capacidade de lutar por uma vitória. Muita gente quer vitória, muita gente fala de vitória, muita gente diz para o outro que Deus tem vitória para ele. Eu não sei como é que você ouve certas coisas, né? Olha, Deus tem uma vitória. Fala para o teu irmão, não é para falar não. Fala para o teu irmão, olha, Deus tem vitória para você. E quem ouve uma palavra dessa, o que entende? Pô, então estou esperando. Parece que a nossa confiança na palavra de Deus ou em coisas que Deus fala para o nosso coração, às vezes a gente não sabe nem ouvir direito o que Deus está falando. Deus tem vitória para você significa o quê? Você pode ouvir assim. Bom, então, é esperar, é crer, é confiar. E a gente tem que associar sempre que crer sempre implica no agir. Crer sempre implica no fazer. Crer sempre implica numa decisão, numa disposição. Crer é isso. Crer não é só concordar.
não é falar nada. Outro dia estava dizendo aqui sobre paralítico. Levanta, toma o teu leito. O cara tem que levantar, né? Tem que tomar uma atitude. Eu não posso levantar. A explicação não vai gerar. E sim uma obediência, uma atitude. Deus tem vitória para você. Isso significa que nós devemos ser animados, fortalecidos nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Não quer dizer que eu não tenho que me esforçar. Não quer dizer que eu não tenho que ter ânimo. Eu estou enfrentando uma batalha, vamos lá. Vamos fazer, vamos cara a cara. Vamos colocar o nosso rosto, vamos marcar presença, vamos obedecer a palavra do Senhor. Para isso, nós precisamos e nós vamos nos inspirar, mais uma vez, na experiência de Josué. Depois de colocar em ordem a desordem que envolvia o povo de Deus após a travessia do Jordão, o jovem, o servo de Deus Josué, ele tem uma visão. Ele vê um homem empunhando uma espada. Era um anjo de Deus que trazia uma mensagem para ele. Com certeza foi esse anjo que traçou as estratégias para aquela batalha de Jericó. Eu já participei de encontros em que se vê. Quantos creem que há um anjo de Deus aqui nesse lugar? Você crê que há? Você viu já? Eu ainda não vi, mas eu tenho certeza que tem. Então eu já fui, eu vi um anjo, e aí? Não, o anjo disse que o Senhor me dará vitória. Sei, mas e aí? O que é que o anjo mandou fazer? Na sua situação, no seu confrontamento, na sua guerra, na sua situação de cerco, ninguém entra, ninguém sai. O que que o anjo disse? Não, eu vi o anjo, sei, e aí? Será que se eu vir um anjo do Senhor, todos os meus problemas estão resolvidos? Então eu vou para a palavra de Deus e eu vejo que não é assim. Josué, então, de posse desta ordem, chama seus servos, seus homens e os seus sacerdotes e lhe dá uma ordem. Todos deveriam rodear a cidade durante 6 dias. E no 7º dia, eles deveriam marchar 7 vezes ao redor da cidade. Ordenou também que os sacerdotes levassem uma trombeta, como nós lemos, de chifre de azeite, de carneiro, e ainda mais os sacerdotes deveriam levar a Arca da Aliança. Aqui no livro de Josué, capítulo 6, versículo 6, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a Arca da Aliança do Senhor, 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca, e ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade, os soldados irão à frente da arca do Senhor. O que sempre desperta, né, as certas frases, eu espero que você tenha essa experiência regular, na sua leitura bíblica, quando você lê a palavra de Deus, sempre alguma coisa, eu costumo dizer assim, há frases, há palavras, há versículos que acendem, parece que eles são iluminados, eles atraem a nossa atenção, eles nos conduzem a uma reflexão, aquela atenção que é chamada, que é capturada na nossa vida pelo Espírito Santo para a palavra de Deus, sempre deve nos levar para parar, para pensar. É que lendo esse texto a gente percebe que esta presença foi decisiva para a conquista de Jericó. A presença desse anjo, a presença da arca. Essa coisa com a presença, a arca simbolizava a presença de Deus. Então, essa presença de Deus, esta arca, foi decisiva para a conquista de Jericó. Então, é importante relembrar que há uma constante
em todas as batalhas de Israel. Há um fator que sempre se repetiu nas batalhas de Israel. Quando eles estavam em harmonia com Deus, eles eram invencíveis. As vitórias nunca dependiam da força dos exércitos de Israel. Nunca. A quantidade de vezes que eles eram numericamente inferiores, no contexto das armas eles eram inferiores, mas venceram contra todas as possibilidades, probabilidades, cálculos, opinião dos entendidos de guerra, debates da televisão sobre Israel não vai dar. Todos aqueles que eram peritos em guerra. Israel sempre era delegado à posição de derrotar e eles sempre venceram. Mas a palavra nos ensina que quando se distanciavam de Deus eram derrotados diante de pequenos exércitos. O que era fácil ficava difícil. O que era vitória certa virava derrota. Você já viveu na sua vida uma vitória certa que não foi vitória coisa nenhuma? Você já viveu na sua vida uma situação em que você fala, isso aí é moleza. Isso aí é moleza. Isso aí eu vou responder de costas. Isso aí eu ensinei a minha neta do meio a dar peteleco. Isso aí eu dou um peteleco. E na nossa comunhão, peteleco é uma coisa grave. Peteleco é uma agressão. Eu falo para ela, você quer um peteleco? Ela fala, não quero. Porque peteleco é uma agressão. Então, isso aí eu tiro como peteleco. Isso aí não... E quantas vezes a gente é derrotado? Quantas vezes a vitória certa, está tudo certo. Não é possível dar errado e deu, escapou. As vitórias nunca dependiam da força dos exércitos de Israel. Isso nos mostra que a única maneira de vivermos em segurança nesses tempos é mantendo uma íntima comunhão com Deus. E esta íntima comunhão com Deus implica principalmente em obediência aos seus mandamentos, pois a desobediência sempre vai nos tornar pessoas vulneráveis. Desobediência sempre vai nos tornar pessoas vulneráveis. É a obediência à palavra de Deus. Muitos de nós temos esse sentimento, esse tempo que nós vivemos, nós estamos vivendo, eu tenho batido um pouquinho nesta tecla, é um tempo de muita emocionalidade. É que nem casamento, não se constrói, você sabe disso. Você que está casado como eu, ao mesmo tempo que eu estou casado, próximo, você que já passou de um tempo no seu relacionamento, você sabe que a gente tem que preservar certas coisas, mas não é só sentimento. Não, eu estou vivendo na base do sentimento. A gente vive, caminha e segue numa base de amor. Amor é uma coisa muito concreta. Amor é uma capacidade muito prática de suportar, de deixar para lá, enfim. Então, essa comunhão com Deus não é só aquela coisa de lindo, 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 lindo. Ele é lindo. E a gente deve exaltar a beleza do Senhor. O mais lindo entre os milhares é o nosso Deus. Mas é importante que você obedeça, que você ponha em prática a palavra dele, que é lindo, lindo e lindo. Certas coisas só funcionam, desculpe eu falar muito dos meus netos, só funciona nessa base. A minha neta falou, essa neta do meio falou para mim ontem, deixa eu falar um segredo. Ela falou para mim, você é maravilhoso e lindo. Imagina, irmão. Toma meu cartão de crédito, toma a chave do meu carro. Isso funciona nesse âmbito, mas no âmbito espiritual não funciona só aí. Você ama Deus se você obedece a Ele. Quem disse isso foi Jesus. Jesus.
Eu sou um sujeito meio peguento, meio chameguento, mas Jesus não é assim não. Jesus não é dessa forma. Então, essa comunhão, presta atenção, implica principalmente em obedecer os seus mandamentos, para que você não seja uma pessoa vulnerável. Então, algumas coisas quero lhe dizer, e a primeira coisa é que a vitória, querido, sobre os problemas da vida não depende daquilo que eu faço, e sim daquilo que Deus faz por mim. Então, é preciso que haja essa lição aqui importante sobre avançar na vida tendo à frente a arca, a presença de Deus, a arca do Senhor. Então, me ensina que a vitória sobre os problemas, sobre as questões que estão fechadas, difíceis, trancadas, amarradas, a palavra que você quiser usar, depende sempre daquilo que Deus faz. Nós lemos versículo 1 e 2, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Quem entregou Jericó nas mãos de Josué? Deus. Quem entregou Jericó nas mãos de Josué? A presença de Deus. A palavra de Deus. É importante ressaltar que a simples presença da arca, ouça bem isso, não dava nenhuma garantia ao povo. A simples presença. Você transformar a arca num objeto, num objeto de fé, está me fugindo o nome aqui, a palavra, né? Que a gente tem os símbolos, leva essa aqui para te proteger. Se ela fosse olhada só de uma maneira, assim, ela não protege, só de estar ali apresentando não protege. Como só ter a Bíblia na sua casa não protege. Embora a gente ouça testemunhos de alguém que escapou da morte porque o policial tomou um tiro e ficou na Bíblia dele que estava aqui, não sei aonde, um pequeno livro. Enfim, amém, glória a Deus. Mas a presença da palavra de Deus na sua casa, debaixo do seu braço, é aquela frase que eu disse algum tempo atrás: a melhor versão da Bíblia é aquela que você pratica. Você pode gostar da versão NVI, da versão tal, da versão grega, da versão... tem um monte de versão aí. Da versão da mulher, da versão do homem. Enfim, não importa. E não adianta nada. Você pode conhecer todas as versões, mas a melhor versão é aquela que você põe em prática. Então, é importante ressaltar isso. Era preciso que eles reconhecessem a presença de Deus lutando as suas guerras. Este reconhecimento vinha através da obediência de tudo que o Senhor havia ordenado. Não, o Senhor está conosco, a presença de Deus está conosco, e vamos fazer o que Ele disse. Embora, sempre que eu falo desse texto, eu falo do que eu sinto, é completamente absurdo. Como uma cidade totalmente fechada vai ser entregue dessa forma, mas foi aquilo que Deus disse, porque Deus é que faria. Aí você quer que Deus faça, mas você quer fazer da maneira que você acha bom? Você quer que Deus faça, mas quer que Deus siga o seu método? Você quer que Ele faça, você pede a Ele, mas Ele diz o que você deve fazer, mas você não faz. Ele diz que você não deve se colocar em julgo desigual, mas você deixa comigo, Senhor. Só falta dizer assim: eu vou casar com ele, eu não vou converter ele. Então, obedecer é melhor do que sacrificar, né? Misericórdia eu quero e não holocausto. Quantas vezes a gente tem uma disposição muito pequena para obedecer, e esse é o problema de alguns crentes, e uma disposição muito grande para pedir misericórdia. Tem uma disposição pequena para obedecer, mas depois a gente está pronto para fazer o maior sacrifício. Maior sacrifício. Eu me lembro de um ditado que eu ouvi, talvez não no melhor momento, devia ter aprendido antes,
Quando eu passei dos 50 e eu tive os problemas que eu já tive, alguém falou para mim, o homem passa 50 anos, a metade da sua vida, estragando a sua saúde. E gasta os outros tempos só consertando a saúde. Né? Então é melhor a gente, antes de estragar a saúde, ser prevenido, fazer aquilo que todos nós sabemos, mas a gente não faz. A gente justifica-se, né? Fazer um exercício físico, melhorar a sua alimentação. Mas a gente vai a vida, né? E todas as justificativas, comer é bom, comer é um prazer. Pois é, depois a gente fica querendo consertar, gastando todo o nosso tempo para consertar e privados, por força, por obrigação, de tudo aquilo. É melhor você se privar e você se liberar. É melhor você falar assim, eu não vou comer mais, mas de vez em quando você pode decidir quebrar a regra. Não é? Porque você que está ali, é mais fácil assim, você obedecer a você mesmo. Você já sabe, não, o médico mandou, não, mas o médico, aí a gente vai estragando as coisas. Né? Então, obedecer é tão importante, era preciso que eles fizessem isso, que eles reconhecessem. O reconhecimento vinha através da obediência a tudo que o Senhor havia ordenado. Muitos pensam que podem viver de qualquer maneira. Basta ter o nome de crente, basta frequentar a igreja, basta ser dizimista. Não, eu sou dizimista. Sei, o que é isso? Quer dizer que você não precisa controlar a sua vida? Que você não precisa pôr limites em você mesmo? Que você precisa de sabedoria para fazer as coisas? Bom senso? Você se lembra de quem estava ao lado da arca quando ela foi trazida de volta ao povo? Diz Samuel, 1 Samuel 4,4, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Agora veja como viviam Ofni e Finéias. 1 Samuel 2, 22 e 24. Eles, podemos ler o texto? Vá comigo lá, 1 Samuel. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo de Deus. E o que aconteceu com esses 2 rapazes? 1 Samuel 4,11, a arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então, você entende o que eu quero lhe dizer nessa noite? Que não basta se aproximar da igreja, não basta se aproximar do templo, não basta você comprar uma Bíblia, não basta você se aproximar da palavra de Deus ou de qualquer outro símbolo. Não basta. A presença de Deus é revelada quando o coração está cheio de sinceridade, de verdade e de pureza. Pureza, esse foi um assunto nosso hoje pela manhã. A necessidade de limpar o interior do nosso copo, do nosso coração. Já há tempo demais que a gente negligencia isso. Estamos só cuidando da nossa aparência. E hoje é tão fácil, né? Ter uma Bíblia, ter uma camiseta falando de Jesus. Irmão, ter uma camiseta do Congresso de Mulheres. Aí você é crente, você é da Nova Vida. Não basta só estar sempre preocupado com esse exterior. Então, Deus ele fez essa palavra, essa acusação muito severa aos fariseus, aos mestres da lei, aos publicanos. Vocês cuidam da aparência, mas o interior de vocês, o copo está sujo. Então, Hebreus 10, 22 diz, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé,
tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Outra verdade que nós podemos lembrar, tirar, aprender, é que nós não podemos misturar a nossa vida com práticas que não glorificam a Deus. Você não pode misturar a sua vida. É o copo sujo. Eu tenho me lembrado, né, de muitos hinos antigos, né? Antigamente se cantava, não sei se é da harpa, não sei se é do cantor pentecostal, um hino que tinha assim, não era um hino de acusação, mas era um hino de despertamento, que dizia: Deus está vendo, Deus está vendo, como chamas de fogo, o que andas fazendo escondido entre o povo. Lembra? Lembra, Cláudia? Cláudia lembra. Não, que é isso, Cláudia. Cláudia foi da inauguração do templo da Assembleia de Deus em Belém, primeira igreja, ela foi lá. Deus está vendo. Como é que nós temos perdido esses valores? Como é que nós estamos perdendo essa consciência que Deus está vendo? Agimos às vezes tão ruim, tão negativamente, entramos na casa de Deus, na casa de Deus. Aleluia! Paz do Senhor, irmão. Maravilha, maravilha. Ô abençoado, abençoado. É só lero-lero, é só da boca para fora, é só jargão. Nos esquecendo que Deus está vendo. Deus está vendo o que nós fazemos, não é? Então, a gente misturar a nossa vida com práticas que não glorificam a Deus. Samuel, o livro de Samuel, capítulo 5, nos revela que depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram de Ebenezer para Asdod e colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado da sua estátua. Quando misturamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa vida espiritual com outras práticas, Deus se afasta. Deus se afasta. É aquele ensino, para mim, tão revelador, tão importante, tão despertador na minha vida, que eu ouvi dos lábios do bispo Roberto dizendo sobre Deus Pai, Deus Filho, e já citei isso algumas vezes aqui na igreja. Deus Pai, na história da palavra de Deus, ele matou, ele mandou dizimar o povo, ele mandou executar nações que foram contra Israel. A palavra nos ensinou que Jesus, ele confrontou, Jesus, ele corrigiu. Jesus fazia discurso duríssimo, dizendo: vocês são uma sepultura caiada, para os religiosos, para os de alta patente, para o pessoal da diretoria, que nem o pessoal gosta de brincar, só diretoria. Aí Jesus tratou esse pessoal assim, com uma exortação franca. E o Espírito Santo, perguntou o bispo, o Espírito Santo é a pessoa mais sensível, ele se afasta. Ele se afasta, né? Ele se afasta. O clássico exemplo bíblico está no Velho Testamento, interessante, né? Quando o profeta, o juiz Sansão, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor não estava com ele, mas ele não sabia, não percebeu, não atentou. Ele achou que estava, e ele pensou: não, mais uma vez vai dar certo, mais uma vez eu vou me livrar. Mas porque ele não sabia que o Espírito de Deus tinha se afastado dele. Sempre que eu leio esses textos, eu peço misericórdia para a minha vida. Será que eu também não estou vivendo essa ilusão? Será que eu também não percebo? Se um Sansão, mas não é possível, como é que pode? O cara andava com Deus, o cara tinha a força de Deus, o cara sentia que a força dele era uma força especial. Como é que ele não sacou? Pois é. Como é que a gente pode ser vendado? Como é que a gente pode ser enganado? Como é que a gente pode passar por essas coisas na nossa vida? Pois é, nós temos que olhar para essas coisas e aprender. E aí a gente sem saber, não, é porque eu estou em Cristo, porque o maligno não pode me tocar, não é porque eu vou agora me expor a tudo, vou permitir tudo na minha vida, sou eu que não permito, não, estou fora. E aí a Kátia esteve aqui de manhã dando uma palavra para os pais sobre carnaval, sobre essas coisas aí, sobre bailinho do seu filho. Não tem problema não, que é isso.
Pô, essa nova vida tá indo para trás agora aqui, está todo mundo. Que é isso, irmão? Não tem problema não. Meu filho está abençoado. Não, o que vai ser isso? O que vai o problema? Você pode ouvir e não concordar. E querer fazer do jeito que você quer fazer. Querer fazer alguma coisa com os seus filhos. Pois é, não tem problema não. Aí depois a gente pode viver aquela situação que o humor do Brasil tipificou num programa de humor que já não existe mais, dizendo assim, onde foi que eu errei? Né? Quando é que foi que eu errei? Pois é, aquilo foi colocado de uma brincadeira, porque o rapaz lá, o filho dele era homossexual e ele não percebeu. Ele queria que o filho fosse um valentão, um garanhão, um não sei o que lá, e ele só queria saber dos rapazes. Aí todo mundo dizia para ele, rapaz, o teu filho. Aí ele falava assim, onde foi que eu errei? Depois a gente vai ficar perguntando onde foi que eu errei. E por que eu errei? Isso parece que é uma pessoa de muita fé. Não, aleluia! Só que a gente tem que voltar depois para ver. Não, o meu filho ia estar mesmo, mas como que é? Tem algumas condições. Está mesmo. Mas nós temos que voltar depois para ver. Daqui a 10 anos, cadê? Daqui a 15 anos, cadê seu filho? Não é? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Essa mistura é complicada, não dá certo. A gente tem palavra do Senhor, tem promessa de vitória e fica frustrado. Por que não aconteceu? Porque essa mistura vai afastar o Espírito Santo, vai afastar Deus da nossa caminhada. Ele não compactua com certas coisas. O dia em que verdadeiramente confiarmos na presença de Deus, mesmo não havendo, a nossa vida jamais será tocada pela força do inimigo. Jamais será tocada pela força do inimigo. Quando nós confiamos na presença de Deus. E se for tocada, como aconteceu com o Jó, Deus intervirá a nosso favor. Você conhece a história lá da estátua do Dagon, que caiu com o rosto em terra, quebrou. Então eu sempre aprendo e tenho aprendido que essa bênção, as promessas maravilhosas de Deus, há um preço. Não se vai viver na presença de Deus de qualquer jeito. Não vai se andar com Deus de qualquer maneira. Há um preço. Há um preço para se andar na presença de Deus. Há um preço para que as promessas de Deus se manifestem. Mas já tudo foi pago. Num outro sentido. O sentido de acreditar, de crer, de obedecer, de servir. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. É para todo mundo? É para todo mundo que crer e ouvir. Agora, se não quiserdes e não me ouvir, poxa, a Bíblia não é ofensiva, né? Problema seu. Se não quiserdes e me ouvirdes, você vai morrer e sofrer as consequências da espada. Então, nós temos que abrir o nosso coração. Nós vivemos esse tempo, irmão. Esse tempo de tudo ser relativizado, não, tudo depende, tudo não é bem assim, tudo é muito radical. Mas nós temos que caminhar dentro de uma postura, de uma posição. Kátia estava falando hoje de manhã aqui sobre essa questão, dando uma palavra para você, e eu estava me lembrando de um menino que foi meu ajudante na igreja, auxiliar na igreja, que ele foi criado na igreja Assembleia de Deus, pela qual eu nutro uma simpatia e um respeito muito grande, de uma forma geral. E ele disse que lá ele ia para a escola, ele não ia para a escola primeiro grau, ele não ia de uniforme, ele ia de terno. Você imagina? Terninho, o pai dele era o presidente geral, presidente do campo da Assembleia de Deus lá em Minas. E ele ia de chapéu. E o pai dele chegou lá e falou para a professora, meu filho não joga futebol. Na aula de educação física, um menino de 7 anos, 8 anos, sei lá, imagina.
Todo mundo treinando e ele sentado na beira do campo de chapéu. Puxa, mas é muito radical, né? Eu também acho que era muito radical. Mas veja, o tempo passou e onde é que nós estamos? Nós estamos num outro extremo. Ah, mas você que pode ir. Não tem problema não. Ah, Halloween. Eu ia falar hello. Halloween. Não tem problema não. Carnaval, bailinho, não tem problema não. Aí o negócio é pesado, irmão. O negócio é pesado. Outro dia, uma das minhas netas tocou lá na televisão, começou a sambar. Onde é que aprendeu? Aprendeu de ver. Aprendeu de ver. Quase que eu falei, sai dela, está arrependido em nome de Jesus. Me olhando e rindo. Pois é, que bonitinho. Ah, a minha neta é muito inteligente. Nós estamos vivendo um tempo em que o mal é radical. Vai com radicalidade. Joga todas as suas armas. Joga com todas as suas armas. Então, há um preço para se viver na presença do Senhor. Com o Senhor, nenhum outro Deus pode permanecer de pé. Deus coloca no chão todos os nossos inimigos e problemas. As dificuldades que militam contra nós não podem suportar a presença de Deus. É o que eu aprendo com a experiência do Dagon com a arca. Mas não foi Deus que fez isso. Não foi Deus que falou assim, bota a arca lá que eu vou arrebentar com aquele Dagon. Foram os inimigos que roubaram a arca, conquistaram a arca e levaram para lá. Mesmo essa coisa assim, Deus deixou claro quem é Ele. Isso deve ser inspiração para mim, para você. Eu não preciso me envolver com Dagon nenhum. Eu não preciso ceder a ninguém, porque o meu Deus é maior do que todas estas coisas. Ah, se você não fizer, você vai perder, então deixa perder. Se o Deus a quem eu sirvo quiser que eu perca, eu vou perder. Se Ele não quiser, eu estou chegando aí no primeiro lugar, eu estou conquistando Jericó, eu estou vencendo a minha montanha, eu estou vencendo o meu impossível. Na prática, isso é colocar minha confiança em Deus. Então, não se misture com outras práticas. Fala para o teu irmão, não se mistura. Tinha uma frase aí, né? Sumiu de moda. Quem não é? Não tinha um negócio que o pessoal fala, quem não é, não se mistura? Não tem isso? É mais ou menos isso. Quem não é, não se mistura. Você é de Deus, não se misture. Não é bom para você, é você que tem que dizer não. Não, obrigado. Sabe como é que você rejeita isso? Não, obrigado. Não, mas faz, não, você vai ser bom aqui no trabalho para você. Não, mas eu não quero. Não, sai em nome de Jesus logo, pronto. Tu vai falando. Não é? É o apóstolo Paulo lá. Olha lá, mulher endemoniada. Esses aí são servos de Deus, autismo. Paulo está... volta para cá, servo de Deus, autismo. É uma hora que Paulo fala assim, para de malandragem. Para de querer ganhar credibilidade, ô demônio, sem vergonha. Para de querer enganar as pessoas que você também é voz de Deus, porque o que ele estava dizendo era verdade. Está dizendo é verdade. E Paulo repreendeu. Eu digo para você, em nome de Jesus, as dificuldades que militam contra nós não podem suportar a presença de Deus. Deixe Deus ser o seu único Deus. Amém, irmãos? O problema de alguns de nós da igreja desse tempo é essa mistura, esse meio a meio, essa duplicidade. E duplicidade é uma coisa abominável aos olhos do Senhor. Mas uma verdade, a presença de Deus garante uma qualidade de vida diferente. A presença de Deus não é o dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro pode ajudar muito, mas também pode destruir, também pode adoecer, enfermar, roubar.
a presença de Deus abençoava os que viviam sob o seu temor e punia aqueles que não valorizavam a presença de Deus. Eu me refiro ao período que a arca ficou na casa de alguém. Como é que a presença da arca, ela abençoou. Os filisteus imaginavam terem conquistado 2 vitórias, uma sobre o povo e outra sobre Deus, o Deus de Israel. Porque o povo antigamente sempre era assim, a vitória contra o povo não era só contra o povo, é contra o Deus daquele povo. Quando alguém foi invadir Israel, falou assim, quem é o teu Deus que vai me impedir? Eu já matei todo mundo, eu conquistei todo mundo, não teve Deus que pôde me impedir. Quem é o Deus de Israel para impedir? Porque as lutas sempre eram contra aquele povo e contra o Deus que aquele povo acreditava. Se eu subjugo o outro, então Deus que aquele povo não é o Deus tão forte assim, porque não fez nada, porque não protegeu, porque não impediu. A arca foi levada como um troféu de batalha. E ao invés de receberem as bênçãos da presença de Deus, eles foram punidos. Cerca de 70 homens morreram porque olharam para a arca. Eu falei que a arca tinha abençoado, mas era a casa do servo do Senhor, em Kiriat Jearim. Durante 20 anos a arca ficou longe do povo de Deus. O povo começou a perceber que não podia viver sem a proteção do seu Deus. Eu fiquei pensando, quanto tempo a gente está precisando sofrer e passar quando a gente se afasta da presença de Deus? Quanto tempo a gente precisa levar, quanta dor a gente precisa ter, quanto sofrimento a gente precisa ter para que os nossos olhos sejam abertos, que a gente não pode viver longe da presença de Deus. Não podemos viver. Não é uma questão que eu quero, não é uma questão que eu quero, não. Deve ser algo que a gente veja, a gente olha a nossa vida. Hoje eu ouvi mais uma história triste dessas coisas. Pessoas que estão na casa de Deus, e não é a Nova Vida, e não é o pastor Miguel, o pastor fulano, não é nada disso. É a presença de Deus, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus falou, é a comunhão do povo de Deus. Quantas pessoas, irmãos, foram criadas na igreja, aprenderam tudo na igreja. Pessoas como nós somos, pessoas iguais, pessoas simples, né? Que eu saiba, não tem ninguém aqui que é de uma família aristocrática, não é? Nós todos nascemos nesse país, nesse estado, nessa cidade, de luta, de esforço, tudo que é conquistado com trabalho, com empenho, com escola, com faculdade, faz isso, se prepara, luta, com honestidade. E a pessoa foi criada no Evangelho, vai, e Deus abençoa, e é fiel, e é dizimista. E aí chega num momento da vida daquela pessoa desanda completamente. Ah, não, agora não é bem assim. Não precisa mais. E se afasta da igreja, se afasta da comunhão. Ah, fulano, como é que está fulano? Eu acho muito interessante isso. Pelo menos sempre comigo acontece assim. Eu falo assim, escuta, alguém se afasta da igreja. Não, afastei da igreja, mas não afastei de Deus. Alguém publicou que esse é o maior fake news do diabo desse tempo. Estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. Essas coisas estão intimamente relacionadas. Então, a pessoa está dizendo, eu pergunto assim, como é que está fulano? Fulano está bem. Fulano está bem, nossa, está ganhando. Aí eu fico chocado que a pessoa fala quanto o outro está ganhando. Mas tu já sabe quando ele está ganhando? Quanto você ganha é assunto seu, que merece respeito, que não interessa para ninguém. Quanto você ganha só interessa para sua esposa. Não falou amém porque está do lado da esposa e a esposa não sabe quanto você ganha. O quanto você ganha é assunto seu. Aí o cara fala assim, está bem, fulano está bem, comprou isso, comprou aquilo. E eu sempre falo assim, mas eu não estou perguntando isso, não. Eu estou perguntando a fé. Eu estou perguntando qual a igreja que ele está. Eu estou perguntando se ele está na presença de Deus. Aí,
o clima muda. Não, tá. Inclusive, está com um problema esse ou aquele. Então, a gente fica assim, mas por quê? O que aconteceu? Ah, nunca foi? Será que nunca foi? Será que nunca foi sincero? Será que se deixou seduzir pelo brilho? É sempre assim, crítico, é sempre assim. Eu sempre penso o quanto que isso assim entristece Deus. Como é que Deus que me cuida de mim, que eu era menino, que me abençoou, que me fez prosperar, que me conduziu na minha vida, que me deu uma esposa, essa joia que está ali, me cercou de coisas. Como é que chega num ponto da minha vida, eu agora não sou mais fiel a Deus? É como se eu fosse o autor, eu é que conquistei, eu é que sei fazer, eu que sou bom. Que Deus está até me atrapalhando, Deus está me travando. Eu acho que se eu fosse crente, eu já era diretor-geral. Se eu não fosse crente, se eu participasse. Como que se troca essas coisas? Como se fica cego? Você não tinha nada, você não era nada, eu também não era nada e não sou nada ainda. Não é que eu cheguei a lugar nenhum. Mas a fidelidade, a fé, puxa, as coisas que levaram você para frente, o seu dízimo, a sua fidelidade, o seu prazer, a sua busca do reino de Deus em primeiro lugar, você foi. Você provou. Então por que você troca tudo isso? Que misturinha foi essa? Eu vou terminar a minha palavra. Bom, você conhece essa história. Josué obedeceu. Josué seguiu aquele modelo e as muralhas de Jericó caíram contra. Todas as vezes que eu cito essa narrativa bíblica, eu sempre conto essa minha mania de falar assim, meu Deus, isso é um absurdo total. Olha, está fechado, muralha, está trancado, ninguém entra, ninguém sai. E aí Deus fala, vocês vão dar uma volta, cada dia dá uma volta. Vai tocar lá o chifre. Sabe lá o que aquilo produz? Eu sempre penso nisso. Eu sempre tento pensar no cara lá da cidade de Jericó, lá em cima do muro, vendo aqueles doidos andarem assim e tocar lá o chofar. Pá, pá, pá. O que eles sentiam? O que eles pensavam? Eu acredito que muitos achavam engraçado. Essas são as bestas. Cambada de boboca. O que eles estão pensando? Mas eu acho que alguns se incomodavam. Eu acho que até aqueles que falavam, davam uma de machão, se incomodava com aquela atitude totalmente díspare, estranha, absurda, nada a ver. Essas coisas incomodam. Até que as muralhas caíram. 1 Samuel 7,7 diz assim, quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. Mas, nesse momento aqui, a batalha não dependia das forças dos exércitos. Deus estava no meio do seu povo. Depois você pode ler, eu vou terminar aqui, 1 Samuel 7, o versículo 10, 11, 12 e 14, o que o Senhor fez, o Senhor trovejou. O Senhor literalmente usou as armas que Ele quis usar, raios e trovões e pavor. Né? Você já tomou susto com um trovão? Você já se assustou? Você já ficou com medo? Você imagina aqueles caras lá, imagina o trovão que foi, imagina, Deus, diz o texto aí de Samuel, que Ele trovejou. E nessa noite eu peço a Deus que sobre a minha vida e sobre a minha vida, que o Senhor troveje
sobre os seus inimigos. Esses inimigos, esse cerco que está fechado, que não tem saída, ouse acreditar no Senhor, ouse acreditar na palavra de Deus, coloque a sua fé no conselho do Senhor, porque Deus sabe o que faz, Deus sabe o que pede, Deus sabe o que manda. Estava lendo hoje, quase que preguei sobre aquele texto do barco, né? Quando os discípulos, Jesus manda eles entrarem no barco de madrugada. Eu sempre leio aquilo e falo, meu Deus, mas não podia mandar esperar, tinha que sair naquela hora. Tinha que ir de madrugada, mas mandou ir. Aí eles estão lá numa tempestade. O que acho mais bonito no texto é quando a Bíblia diz que Jesus viu que eles estavam remando com dificuldade. Jesus sempre vê a nossa dificuldade. Quando os inimigos se levantam contra nós, Deus tem a sua maneira de fazer. Jesus foi sobre as águas, acalmou a tempestade. Deus trovejou sobre aqueles exércitos e deu vitória ao seu povo. Que Deus troveja sobre os seus inimigos. Que um fortíssimo estrondo atinja as fontes que estão gerando dor, sofrimento, angústia e medo no seu coração. Mas para isso pague o preço de colocar a sua confiança em Deus, de crer absolutamente, totalmente no Senhor. Foi com esta presença que Josué conquistou a vitória sobre Jericó. E com esta mesma presença que você conquistará a sua vitória. Você não está caminhando sozinho, a não ser que você queira. Mas se você crer no Senhor, você não está caminhando sozinho. A presença de Deus está com você nessas voltas de obediência, nessa prática de obediência à palavra de Deus. E aquilo que impede você, eles vão cair, eles vão ruir, e Deus vai te dar a vitória. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Confia em Deus, confia no Senhor. Coloca a sua confiança neste Deus. Obviamente que Deus sabe quais são as muralhas que se levantaram na sua vida. Deus sabe e conhece aquilo que vai no seu coração nesta hora. Deus sabe que você é assediado por uma vontade de desistir, de desanimar. Deus sabe que não há em mim nem em você forças, sozinhos. Mas Deus está querendo dirigir a sua vida. E Ele também já deu para você a solução, a vitória, a resposta, que é confiar nele. Confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Não te apoia, não te estriba no teu próprio entendimento. Não se apoia na tua própria força, confia no Senhor. Ai, pastor, me ajuda, é tão difícil confiar no Senhor. É fácil também. É tão difícil e ao mesmo tempo é tão simples. É uma decisão, é uma escolha. O salmista disse, tem gente até que confia na sua força, tem gente que confia no seu braço, tem gente que confia nos seus animais, no seu cavalo. Tem Deus que confia em tanta coisa. Tem gente que confia em tanta coisa. Confia em Deus. Quantas vezes a gente acha um absurdo a pessoa acreditar numa estátua, no pau, na pedra, no gesso, a gente não consegue confiar no Deus vivo. Então, Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem bênção para a sua vida, irmão. Aleluia. Tome uma decisão de confiar no Senhor e na sua palavra. Pois é, o problema é que você ouviu, mas você não obedeceu, você não praticou. Deus falou que para você vencer, você tem que perdoar, mas você se recusou a perdoar.
você se encastelou, você se cercou dizendo, não, eu é que tenho que ser perdoado. Deus falou que para você conquistar, vencer, você deve dar outra face. Mas você está brigando. Você está brigando por túnica, você está brigando por capa. E a paz sonhada e buscada e verbalizada está sempre longe. Tome uma decisão. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Você anda na igreja, você lê a Bíblia, você anda com a Bíblia. Mas você, quem sabe, está sendo derrotado numa situação que você devia já ter vencido há muito tempo. Já devia ter ultrapassado. Por que para mim é tão difícil? É porque você está se recusando a obedecer a Deus. Não é nem a questão de alguns aqui, Deus falar, é isso, faz isso. Deus já falou. Mas você seguiu tentando a sua maneira. Você seguiu tentando fazer da maneira que você achava que ia dar certo. Tome uma decisão. Tome uma decisão diante de Deus. Tome uma decisão de crer nele, de confiar nele, de acreditar nele. Se você está aqui diante de uma Jericó, de uma situação, ninguém entra, ninguém sai, nada muda, nada avança, nada... Fica de pé aí onde você está, aí no seu lugar mesmo. Fique de pé dizendo, pastor, ora por mim, porque eu estou tomando uma decisão. Eu vou vencer essa Jericó. Eu vou parar de fingir que não há Jericó. Eu vou parar e vou desistir dos meus planos e das minhas práticas. Eu vou confiar em Deus. Em outras palavras, eu vou fazer tudo que Deus mandar eu fazer. E eu vou começar a fazer isso pela palavra de Deus. Tudo que a palavra de Deus diz que eu devo fazer, que eu não estou fazendo. Pode ser aquela coisa que eu ache que não tem a ver, mas que o Espírito Santo está falando para você, isso que você precisa fazer. Nesse caminho de confiar em mim. Outra coisa é afastar. Se você trouxe para o seu coração, para os seus pensamentos, se você colocou a sua fé em outras coisas, em uma filosofia, é tão lindo, sim. Tem muita coisa linda, criada pelos homens, mas que está atrapalhando você, está desviando a sua fé. Olha o que você tem se alimentado, olha o que você tem trazido para dentro de você, na internet, na rede social, tanta coisa linda, quanta frase bonita, mas que quando a gente passa na peneira da palavra de Deus, tem algumas inverdades, tem algumas sutilezas, e essas coisas nos enfraquecem. Só de desviar a nossa fé do Senhor e da sua palavra, você fica mais fraco. Confiar, abraçar a filosofia de A, B ou C. A nossa filosofia é a filosofia dos céus, do Senhor Todo-Poderoso. Então rompa com essas coisas. Alguns irmãos já estão de pé e eu quero orar por eles. Pai, eu oro por esses irmãos. E o Senhor sabe, o Senhor conhece essa Jericó aí, aleluia. O Senhor sabe que situação é essa, que o meu irmão já está gasto, machucado, ralado. Todas as suas tentativas de ultrapassar essa muralha só cansaram, só feriram, só machucaram. Só tem trazido para esse irmão um pensamento de que é impossível. Mas se o meu irmão ousar crer em Ti, na Tua palavra, o seu olhar vai mudar, as suas decisões vão mudar, o seu ânimo vai mudar, o seu coração vai mudar, ele vai sair da dúvida e vai passar por uma certeza que esta muralha vai cair, esta situação vai mudar, que o Senhor vai dar vitória, que o Senhor vai livrar do mal, que o Senhor vai operar o impossível. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus,
Eu oro e eu te agradeço pelo que fazes. Em nome de Jesus.